Fala galera, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula. Mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de análise combinatória. Na aula passada a gente já tinha visto sobre permutação simples, certo? Hoje a gente vai ver permutação com elementos repetidos. O que era permutar? Eu tinha os elementos e eu mudava eles de ordem, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas agora vocês vão perceber que tem hora que o elemento se repete. Para a gente começar a entender como que a gente trabalha com a permutação com elementos repetidos, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Quantos são anagramas da palavra asa? Bom, eu tenho aqui a palavra asa, mas eu vou escrever ela tipo os dois As, eu vou deixar um A, eu vou fazer com a cor preta, e um A e um outro A eu vou escrever com a cor vermelha, beleza? Então, quais vão ser os anagramas que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui, ó, o asa, tenho também então eu tenho aqui o asa, tem um anagrama S, A e A, S, A e A. E tenho também o anagrama A, S, A, S. Ou seja, eu tenho aqui 6 anagramas que eu consigo formar, beleza? Galera, para a gente descobrir, na permutação simples, eu tinha o que para mim descobrir isso? Eu pegava lá, contava o número de elementos e colocava o sinal fatorial. Então, asa seria nada mais do que 3 fatorial, certo? E aí me daria todos esses elementos. Mas o que acontece? O A vermelho e o A preto não muda nada, na verdade, né? Eu só mudei aqui a cor para a gente poder representar melhor. Mas aqui, ó, esse asa, eu posso representar ele por asa, né? Esse SAA, posso representar ele assim. E aqui eu posso representar ele dessa forma. Então, na verdade, eu tenho 3 anagramas com a palavra asa. E aí, o que acontece? Esse 3 fatorial, para mim encontrar o valor exato, eu preciso dividir pelo número de elementos repetidos. O que eu tenho repetido? Eu tenho aqui a letra A. Eu tenho 2 letras A. Se eu tenho 2 letras A, eu vou pegar esse 2 dividir por 2 fatorial. Então, eu tenho 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Eu vou cortar aqui o 2 com 2, 1 com 1, né? Vai me sobrar aqui um total de 3. Ou seja, 3 anagramas. Eu tenho 3 anagramas, ou seja, que são esses 3 aqui, beleza? Bom, para formar um anagrama com 3 letras é tranquilo, é fácil da gente pegar e escrever todos os anagramas, fica fácil de visualizar, ver onde está tendo repetição. Agora vamos imaginar que fosse uma palavra com 9 letras, 8 letras, já não ia ser tão fácil, né? Então, existe uma fórmula que a gente consegue representar. A permutação, a gente representava ela dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, eu coloco aqui, ó, permutação. E aqui o número que eu colocava aqui embaixo era o número de elementos, o número total de elementos. O número total de elementos que eu tenho aqui é de 3,
certo? Então eu coloco aqui, permutação de 3. E o número de elementos repetidos que eu tenho são 2, né? Que é a letra A aqui, 2 vezes. Então esse 2, eu vou representar ele aqui em cima. Eu coloco aqui, ó, eu abro parênteses, coloco o número 2 e represento dessa forma. Então aqui eu falo que eu tenho a permutação de 3, porém com 2 elementos repetindo. Ou seja, isso aqui eu posso dizer que é 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que vai me dar um resultado igual a 3. 3 fatorial, aqui eu tenho o total de elementos, né? Aqui é o total. E o 2 fatorial são os que são repetidos. Então aqui eu tenho na parte de baixo as repetições e em cima o número total de elementos. Beleza? Bom, tirando esse primeiro exemplo, agora vamos para uma definição de permutação que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Aqui, o cálculo de permutações de n elementos com x elementos repetidos ou y elementos repetidos. Aqui o que acontece? O cálculo total, eu tenho aqui n elementos. N elementos são o número total de elementos, que eu represento ele aqui embaixo. X são os elementos repetidos, representei ele aqui. Y, elementos repetidos. Por exemplo, vamos pensar na palavra arara. A palavra arara, ela tem o A repetindo 3 vezes e eu tenho o R repetindo 2 vezes. Então, eu poderia substituir aqui o X por 3 fatorial e o Y por 2, né? Na verdade, 3 e 2, o fatorial só vem aqui. Isso daqui representa o número de elementos que eu vou repetir. Então, eu posso repetir mais de uma vez. Não é necessariamente uma única vez, conforme a gente fez nesse exemplo aqui da asa. Então, eu coloquei aqui o x e o y, que pode estar sendo representado 2 vezes ou mais. Poderia colocar vários números aqui em cima, beleza? E aí a gente calcula aqui dessa forma. Tranquilo? Bom, vamos resolver exercício agora para a gente visualizar um pouco melhor. Pessoal, então, abre aí seu livro na página 387, que a gente vai resolver 2 exercícios. A gente vai resolver o exercício de número 48 e depois a gente vai resolver o de número 52. Então, se você quiser tentar resolver antes, pausa aí o vídeo e depois você volta para cá para acompanhar a resolução, beleza? Bom, no exercício 48, eu preciso calcular o número de anagramas da palavra sossego. Galera, a permutação que a gente precisa fazer, eu tenho aqui n elementos de x e y elementos repetidos, né? Que foi o que a gente viu, que é a forma que a gente utiliza para resolver. Aqui, na palavra sossego, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, beleza? Então eu tenho 7 elementos. E eu tenho repetido aqui, eu tenho 2 vezes o S e 2 vezes a letra O. Se eu tenho 7 elementos, eu represento aqui o meu N, eu vou representar ele aqui, vai ser o P de 7, e os elementos repetidos, X e Y, né? Mas poderia ser só X ou só Y, ou poderia ser qualquer um único número ou mais de 2 números, né? Aqui eu tenho o S, que ele repete 1, 2, 3 vezes. Ou seja, então, eu tenho aqui 3, né? E eu tenho o O, que repete outras 2 vezes, né? Então, aqui eu tenho 2. Então, eu tenho a permutação de 7 termos, que repete aqui 3 vezes a letra S e 2 vezes a letra O. E eu consigo calcular fazendo 7 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai me dar o quê? Me dá 7
vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, né? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então aqui 3 fatorial eu corto com 3 fatorial, e o 2 eu vou simplificar aqui com 4, né? E aqui me sobra 2. 7 vezes 6, 42. Aqui 5 vezes 2 me dá 10, então 42 vezes 10 me dá um valor de 420. Beleza? Então, respondida o exercício 48. Vamos agora, galera, resolver os exercícios. O exercício, na verdade, 52. O exercício 52 traz a seguinte situação para a gente. Um sistema cartesiano foi associado a uma região plana, de modo que o eixo OX está orientado a oeste. Então aqui eu tenho o eixo OX que está sendo orientado a oeste, né? E eu tenho aqui o meu eixo OY que está sendo orientado de oeste para leste, e o eixo OY que está sendo orientado de sul para norte. Então, de sul para norte, eu tenho aqui o meu eixo Y. E a unidade adotada entre cada eixo é de quilômetros. Ou seja, para cada quadradinho desse, né, para cada linha que eu andar, eu vou andar 1 quilômetro. Tranquilo? Bom, então vamos agora responder, né, o que se pede. Aqui na letra A, ele pede aqui, ó, pra gente, Pedro deve caminhar do ponto O, né, e aí no caso é marcado por 0, 0. Então, no meu ponto O, eu tenho aqui a posição de Pedro. E ele vai até o ponto A, que é 5, 4. 5 para X e 4 para Y, né? Então, ele vai me dar aqui nessa posição. Beleza? E ele desloca 1 km de cada vez. Ou ele vai para norte, ou ele vai para leste. Ou seja, ou ele está indo nessa direção, ou ele está indo nessa direção. Beleza? E aí ele até apresenta uma possível condição, né? Ele coloca aqui, ó, ele vai para o norte, depois ele vai para leste, leste, norte, leste, norte, norte, leste, leste. E aí ele pergunta, quantos quilômetros diferentes Pedro poderá percorrer de O até A, né? Então aqui é representado por A. Galera, para a gente calcular isso aqui, vou fazer aqui uma breve descrição de um possível caminho, um caminho qualquer, beleza? Eu tenho aqui, ó, vamos imaginar que eu ande leste. Cada posição que eu andar, cada sentido que eu anotar, eu vou escrever aqui no quadro, tá? Então eu andei aqui primeiro para leste, leste, andei para leste de novo, então leste. Vou andar para norte e norte e norte, vou andar aqui 3 vezes consecutivas, né? Então norte, norte e norte. Vou andar mais 1, 2 vezes para leste de novo. Vou colocar mais uma vez sentido norte e vou mais uma vez para o leste. Beleza? Galera, o que aconteceu aqui? Me deu um anagrama L, L, N, 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 L, L, N, L. Esse anagrama aqui acaba funcionando praticamente da mesma forma que a gente calculou o anagrama da palavra sossego ou de qualquer outra palavra que a gente for calcular. Beleza? A gente pode pensar da mesma forma na questão da permutação. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 9 posições que o Pedro vai ter que andar, certo? Ou seja, a permutação ocorre aqui em 9 elementos. Por que ocorre em 9 elementos? Porque ele vai dar 9 flechinhas. Independentemente de qual sentido o Pedro adotar, a gente pode fazer inúmeras vezes. Sempre vai ser 9.
Beleza? E agora eu tenho que analisar os valores repetidos. Eu tenho aqui o L, 1, 2, 3, 4, 5 posições, que ele se repete, né? Então aqui eu tenho 5, e eu tenho o N, que se repete 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho a permutação de 9 elementos, tendo um elemento se repetindo 5 vezes e outro elemento se repetindo 4 vezes. Lembrando, não vai confundir isso aqui com 5,4, viu? É o número 5 e o número 4. Até porque em fatorial a gente já viu que o número fatorial ele precisa ser calculado pelo número natural. Então, aqui eu tenho que vai ser 9 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 4 fatorial. 9 fatorial. 9 fatorial é a mesma coisa que 9 vezes 6 vezes... vezes 6 não, perdão. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes... Eu vou colocar aqui 5 fatorial porque eu vou cortar aqui embaixo, que eu já sei. Dividido por 5 fatorial vezes o 4 fatorial, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial eu corto aqui, 5 com 5. Aqui, ó, 3 vezes 2, eu sei que é 6, né? Então, 3 vezes 2 eu corto aqui com 6. Eu tenho 4 sobrando, eu consigo simplificar, né? Com 8. 8 dividido por 4 eu corto aqui e o 8 eu substituo por 2. 9 vezes 2 vezes 7 vai me dar um valor de 9 vezes 7, 63 vezes 2, 126. Se eu estiver correto, é 126 aqui o resultado da letra A, beleza? Vamos calcular então. Vamos calcular a letra B? Tá certo, viu? Acabei de ver a resposta que eu tinha calculado ali. Na letra B, galera, o que acontece aqui? Na letra B, ele fala assim, ó, Luiz deve caminhar de O até B. O B é a posição 6,5. Então, o Luiz vai estar na posição B, certo? Eu tenho aqui o eixo X, que representa o 6, né? E 5 para Y. Então, essa posição é a posição B, é a posição que o Luiz vai estar indo. E ele passa por um ponto C. Esse ponto C, eu tenho que o X é 4, né? Que o X é 4 e que o meu Y é 3. Então, vai ser nesse ponto aqui. Esse é o meu ponto C. E ele pode só seguir posição norte ou leste. Ele não vai nem para o oeste nem para o sul. Quantos caminhos diferentes Luiz poderá percorrer? Galera, esse exercício às vezes parece que é mais complicado, mas não é muito não. Tá? O que a gente vai ter que fazer de diferente do que a gente já tinha calculado nessa letra B? Na letra B, a gente vai ter que calcular primeiro de O até C, o número de possibilidades, e depois calcular de C até B. Os resultados que a gente encontrar, a gente multiplica. Com isso a gente consegue encontrar o resultado final. Beleza? Então, sem muito segredo, vamos lá analisar. Vamos analisar primeiro de O para C. De O para C, eu tenho aqui a permutação, né? Eu posso andar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma posição qualquer. Mesma situação do anagrama. Eu vou aqui, ó. Eu vou para leste, leste, leste e leste, né? Vou pegar aqui, ó. Leste, 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 4 vezes. E depois eu vou para o norte 3 vezes, né? Então, eu vou aqui norte, norte e norte.
Então, leste, 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 norte, norte, norte. Bom, eu analisando isso aqui, eu tenho 7 elementos, né? Ou seja, o número total de posições que ele pode percorrer são em 7 situações. Ele pode ir para leste ou para norte. Então, eu tenho aqui a permutação de 7 termos. Eu repito 4 vezes leste, né? E repito outras 3 vezes norte. Então, aqui é 3. Então, isso aqui vai ser igual a 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial com 4 fatorial, vou cortar. 3 vezes 2, 6, né? Então, 3 vezes 2, 6. Vou cortar isso aqui também. Me sobra 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Ou seja, então eu tenho que a permutação de 7 termos com 4 e 3 se repetindo, né? Vai me dar um valor total de 35. Agora eu vou analisar as posições de C para B. De C para B, eu posso lá pegar 2 vezes para leste e outras 2 vezes para o norte, né? Bom, eu vou ter então que a permutação aqui, eu tenho, vamos pegar lá leste, leste, norte, norte. Eu tenho 4 elementos, né? O número total que eu tenho. E eu repito 2 vezes norte, 2 vezes leste. Então, 2 e 2. Ou seja, eu tenho aqui 4 fatorial dividido por 2 vezes 2. Né? 2 fatorial e 2 fatorial. 4 fatorial vai me dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1 que me dá 2. E outro 2 fatorial, que também me dá 2. 2 vezes 2, 4. Eu vou cortar aqui então. Me sobra 3 vezes 2. 3 vezes 2 me dá um valor de 6. Bom, para mim encontrar o valor total, eu preciso pegar o valor de 35 e multiplicar pelo valor de 6. Ou seja, eu tenho um determinado número de possibilidades de vir de O até C, e eu tenho essas outras possibilidades. Portanto, eu multiplico um valor pelo outro. Certo? Por que eu estou multiplicando e eu não estou somando? Né? Por quê? Porque supondo que aqui, ó, L, L, N, N, se eu juntar com isso aqui, se eu juntar essa possibilidade com essa, e eu trocar uma única letra, ela não vai me dar, esquece, vou ter que cortar isso aqui, vai me dar um valor igual a 6, né? Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar 35 vezes 6. 35 vezes 6 vai me dar um valor de 210. Ou seja, eu tenho 210 possíveis caminhos para ir de O até B, passando por C. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham entendido essa aula de permutação com elementos repetidos. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para poder ajudar vocês. Beleza? Então, tchau, tchau, galera. Fique com Deus, até a próxima aula.